Fala, massa atleticana! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro para vocês. Bom, a gente vem trazendo hoje aí mais um corte dos donos da bola, vem trazendo aí a oportunidade de contratação. A gente cobrou muito esses dias que o Atlético não se posiciona, não se pronuncia, não fala nada para sua torcida, nem de reforços, nem de treinadores, então tem se afastado muito da torcida do Atlético. Bom, e hoje a gente vem aí trazendo a sondagem do jogador, vou deixar para você ver durante o vídeo. Vem lá do Internacional, rapaziada. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal. Se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. No sul do país, lá no Rio Grande do Sul, e é de lá que vem a informação de que o Atlético sondou um atleta do Internacional. Trata-se de Ener Valencia. Sondou. Agora, eu não sei se o Thiago apurou, se depois da sondagem avançou. Mas o Inter mesmo confirmou para os amigos da Rádio Gaúcha de que dois clubes, Flamengo, aliás, três, Flamengo, Atlético, é que disputar com o Flamengo é difícil, mas a gente não sabe se o Flamengo, porque o Valência jogaria no Flamengo na de quem? Aquele monte de jogadores espetaculares. Seria lá. o reserva do Pedro, lá do Gabigol. Não sei. Mas enfim, o Valência então e um clube da MLS, que eu não consegui descobrir qual é, mas que o Atlético teria sondado. Descobriu alguma coisa nova, Thiago? Não, HG. Na verdade, o que eu tenho é que o Atlético vai buscar uma boa reposição para a saída do Paulinho. E dentre as opções que o Atlético tem no mercado, o Valência é uma delas. Sem treinador? Vai buscar um cara sem ter treinador ainda definido? Mas Vai isso aí buscar todo mundo- vários caras sem ter treinador Tá de definido. parabéns essa Já gestão, buscou o Gabriel Menino, já buscou o Patrick, que estavam na negociação do Paulinho, e vão buscar mais ainda sem ter esse treinador definido. Isso, aí o treinador É uma decisão acha que- da diretoria do Atlético. Eu acho que também a prioridade tinha que ser o treinador e o CEO de futebol. Aliás, o CEO de futebol tinha que ser uma prioridade do Atlético desde o meio da temporada. Eu acho que essa tinha que ser a prioridade. Porque, para mim, quem hoje comanda a diretoria de futebol não tem capacidade para tal que é o Vitor. O Atlético precisaria de um CEO, um cara que estivesse acima do Vitor de fato, para que ele fosse o responsável pela contratação do técnico, pelas contratações do Atlético na janela de transferências. Existe uma necessidade muito grande de reforçar esse elenco, ainda mais depois das saídas de Paulinho, Vargas, Kardec. Reforços Que, por mais que sejam jogadores, os dois últimos, que ninguém gostasse tanto, eles vinham sendo utilizados. Os dois entraram numa final de Libertadores. O Kardec entrou nos dois jogos da final da Copa do Brasil. Então eram caras que estavam sendo utilizados. O Atlético precisa de peça. Não estou falando nem de qualidade, estou falando de peça. Para ser reserva de hoje quem joga no time titular. Não adianta O Atlético trazer busca qualquer um pra pelo menos ficar dois na nomes pro reserva? ataque que tenham condições de ser titulares ao lado do Hulk. Pelo menos dois. Valência é um deles. Ô Toscano, eu vou querer, obviamente, ouvi-lo sobre esse momento que o Atlético está passando. O Grêmio estava negociando com o Caixinha. Vocês acreditam que o Caixinha Deu tombo. meteu uma cláusula na minuta de contrato? Toscano, fecha aqui. Essa eu tenho que contar para o povo. O Caixinha, é informação dos amigos do Sul, o Caixinha, na troca de minutas com o Grêmio, ele colocou uma cláusula de que o Grêmio seria responsável por custas processuais em caso de um processo movido do Caixinha contra o Grêmio. Ô, gente, como é que você coloca isso numa minuta de contrato? Ah, não, mas tem que se resguardar. Porra, mas aí o negócio não avança, cara. Eu tô fechando o contrato com a Band. Aí eu coloco assim, ô Band, nessa troca de minutas aqui, ó, tem uma cláusula que eu vou colocar aqui, que você, Band, é responsável pelas custas processuais de um eventual processo meu contra você. Porra, Caixinha, você tá pensando que você é quem? Hein? Aí, rapidamente, o Grêmio né? foi lá, o negócio não virou, e foi lá e vral, puxou o cara do Vélez. Então, o que antes era conhecido como piada vindo dos companheiros, né, de Lisboa, na verdade, agora virou uma maledicência fantástica, né? Agora, evidentemente, ótimo que o Grêmio não sei. Agora eu já estou perguntando aqui o seguinte, já estou pensando aqui, será que o Santos aceitou? Porque ou essa É bem cláusula, plausível, tá? pode ter colocado ou isso essa no Grêmio, cláusula não era só Conhecendo- pro Grêmio. Conhecendo o Marcelo Né? Teixeira é bem plausível. Aí eu vou falar ter uma coisa, aceitado? aí é a derrocada final. E um detalhe,
Isso, para mim, também começa a ter um desdobramento de que esses bons treinadores, eu acho que o Pedro Caixinha é um bom treinador. Não vejo nada. Guardar. Porra, mas aí o negócio não avança, cara. Eu tô fechando o contrato com a Band. Aí eu coloco assim, ô Band, nessa troca de minutas aqui, ó, tem uma cláusula que eu vou colocar aqui, que você, Band, é responsável pelas custas processuais de um eventual processo meu contra você. Porra, Caixinha, você tá pensando que você é quem? Hein? Aí, rapidamente, o Grêmio foi lá, o negócio não virou, e foi lá e vral, puxou o cara do Vélez. Então, o que antes era conhecido como piada vindo dos companheiros, né, de Lisboa, na verdade, agora virou uma maledicência fantástica, né? Agora, evidentemente, ótimo que o Grêmio não sei. Agora eu já estou perguntando aqui o seguinte, já estou pensando aqui, será que o Santos aceitou? Porque ou essa cláusula... Bem plausível, tá? Pode ter colocado ou essa cláusula serve só pro Grêmio. Conhecendo o Marcelo Teixeira, é bem plausível. Aí eu vou falar ter uma coisa, aceitado? aí é a derrocada final. E um detalhe, isso para mim também começa a ter um desdobramento de que esses bons treinadores, eu acho que o Pedro Caixinha é um bom treinador. Não vejo nada assim de excepcional não, mas um bom treinador. Aí começa aquela história, veio o Abel, aí veio o Arthur, agora o Pedro Caixinha, o Luiz, só que está começando a vir aquela coisa, falou que é português, serve. Aí já começa a entrar naquela coisa da grife. Não, gente, não. Agora, sinceramente, eu não sei se é mais cara de pau propor uma cláusula dessa ou má intenção. Porque aí eu vou te falar uma coisa. E aí agora eu estou muito curioso para saber se o Santos fechou isso. Eu tenho quase certeza que sim. É uma boa pergunta para os amigos lá do Putz Santos. Viu? grila, viu? Se o Putz Santos aceitou grila. essa proposta, que é indecorosa, né? De meter uma cláusula dessa, o clube aceitar, você tá de brincadeira. O cara já mete uma ameaça logo na assinatura do contrato, né? Ó, se eu mover um processo, as custas serão suas. É que normalmente movem processo quando o salário tá atrasado, né? Não, mas só que isso não é... Cara, aí, velho... Mas vai isso me não é desculpar. algo comum, né, Não, Thiago? concordamos que não é algo comum, mas o normal do processo de um treinador, de um jogador contra um clube, é por causa do salário atrasado. Mas aí você tem outros instrumentos para se precaver, inclusive, por exemplo, aqui, ó, eu acho mais honesto. Atrasou meu salário 2 meses, eu tenho direito à rescisão automática, sem ter que restituir o clube. Exemplo, isso aqui é só uma hipótese. Com multa. Hein? E com multa. Agora, pô, aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô quase falando aqui, você me empresta o seu carro, enche o tanque, tá? E se eu bater, O problema é seu. o problema é seu. E outra coisa, eu quero a apólice do seu seguro, porque Pra me eu não vou resguardar. pegar seu carro se você não tiver seguro, não. Você tá me chamando. Você tá achando que eu sou trouxa? Eu vou oferecer isso quando eu for alugar um carro. Antes de assinar, lá na locadora eu vou falar, ó, Mas se eu eventual bater, problema, a a culpa é responsabilidade é toda sua, se eu bater. Cara. Olha aqui, pessoal, hoje eu quero, mais uma vez, falar com vocês sobre um produto, e eu falei aqui, vale para quem é atleta e para quem não é atleta, e mesmo os atletas de final de semana, ou de finais de semana, que são muitos. 4 flex, tipo, feijão, porque grande só. Eu vou pro Tecnolo, né? Que Santos vai um popular do Flat Avenida. e você vai entrar 2020. 2 milhões de antes você conte. É um bom. Claro, em relação a Valência, Popó. Agora há pouco sobre Ener Valência. Teria sido sondado, a imprensa do Sul informa que o Atlético sondou a situação do Ener Valência. Popó, eu gosto muito, jogador de muita força, é um bom jogador, é craque de bola, é um bom jogador. Eu entendo a preocupação que o Thiago Fernandes e o Genta falaram em relação a técnico, a CEO de futebol e tudo mais, mas, gente, tem contratações que vão além disso. O Ener Valência é um jogador sem erro. Não tem como. Você tê-lo no seu time é um acerto. O Inter acabou trocando os pés pelas mãos, né? Fez uma janela muito esquisita, contratou Alário, Borré, e no final das contas quem jogou bola mesmo foi o Wesley. Foi uma direção de futebol muito turbulenta ali no final. Acabou se classificando, né? O Roger acabou ajeitando a casa ali, classificando o Inter para Libertadores, mas o Valência é um jogador sem erro, Everton. Se ele vier para o Atlético, ele com certeza vem neste momento para ser titular. Eu também acho que vem. Para mim, se contratar o Ener Valência, chega, farda e joga, é um cavalo muito forte e me agrada muito. Aliás, viu, Atlético? Não sei, talvez vocês não queiram nem receber algum tipo de enfim, é uma ideia só que eu tô... uma opinião,
uma singela opinião, mas o Inter tá sendo um clube bom para ir lá, hein? Porque a situação lá tá muito difícil. O próprio Fabiano Baldasso disse, o Inter está quebrando. E aí já começa um papo de SAF lá no Inter, né? Porque se eles abrirem SAF lá, rapidamente vão... Tem muita gente interessada. Sonda, tem o... Muita gente. Grandes empresários lá do Sul, são torcedores do Colorado e tal. Então é o seguinte, o Inter está sendo um bom lugar para buscar, hein? Um bom lugar para buscar jogador. Se o Valência vier, olha, sensacional, hein? Tomara que o Atlético consiga avançar. Ninguém está dizendo que abriu negociação. Quem informa é a imprensa do Sul, mais precisamente a Rádio Gaúcha. O Vaguinha também disse isso hoje no Instagram dele. Confiável. O Vaguinha é muito influente dentro do Inter, deu essa informação de que o Atlético é um dos. Ainda citou o Flamengo. Eu não sei, é um clube da MLS, mas eu não me lembro que clube é, não. Também interessado no Valência. Tomara que o Atlético consiga trazer, até porque o Atlético, se somar tudo, né? mais de 300 milhões faturados em 24, hein? Mais de 300 milhões faturados. O torcedor do Galo tá transformando a ansiedade em angústia. O Galo segue sem ter o seu treinador para a próxima temporada. O Galo segue em busca de reforços. O Atlético projetando esse 2025, primeiro enxugando a folha, né? Dando uma baixa nos gastos. Agora, quem sabe para investir, mas tudo isso passa por ter um treinador. O Paulo Azeredo, o Santos já anunciou o Caixinha, o Vasco já anunciou o Carille, o Grêmio tá acertando com o técnico campeão argentino, o Gustavo Vilas tá deixando agora o Vélez Sarsfield, vai ser anunciado pro Grêmio. Só tá faltando o Galo, Paulinho. Um abraço, boa tarde. Chega mais, Paulo Azeredo. Valeu, Thiago. Abraço pra você, Simões, Nath, quem tá ligado com a gente no Rádio Esportes desta quinta-feira. Pois é o Atlético que tá faltando realmente, tá no mercado, tá buscando treinador, mas quanto a isso, Thiago, no momento sem nenhuma novidade. O que temos de novidade, Thiago, demos em manchete. Reforço do Atlético que já está em Belo Horizonte, realizando exames na cidade. Nesse momento está numa clínica na região centro-sul de Belo Horizonte. Deve também passar pelo CT de Vespasiano, assim como foi com ele, Gabriel Menino, na última segunda-feira. Estamos falando do Patrick, jovem que está envolvido na negociação de Paulinho com o Palmeiras, que já está alinhavada, já está combinada. Só falta realmente o anúncio oficial. E o garoto Patrick, que até nos havia sido passada a informação de que chegaria amanhã a Belo Horizonte, chegou nesta quinta-feira e já está então realizando os exames médicos. Poderemos ter novidade ou pelo menos, quem sabe, a oficialização do negócio no dia de hoje. Isso porque, como eu disse, o Gabriel Menino já fez exames, já se acertou com o Atlético em termos de bases salariais, tempo de contrato. O Patrick também já se acertou com o Galo e o Paulinho da mesma forma com o Palmeiras. O Paulinho lá ficando por 5 anos no Alviverde Paulista. Então, Thiago, Patrick já está na área realizando exames e daqui a pouquinho, quem sabe nas próximas horas, o Atlético e o Palmeiras oficializando o negócio da venda de Paulinho, viu, Thiago? O Nath Fiuza e Alexandre Simões. Primeiro sobre o Patrick, eu preciso ser sincero. Não vi o jogador, não conheço o Patrick, busquei informações, conversei com pessoas que acompanham a base de perto e me relataram 2 situações. Uma, é muito bom jogador, tem muita qualidade, mas não tá no nível das grandes revelações do Palmeiras. Eu falei, mas como não? Palmeiras também, você quer que o cara seja um Luiz Guilherme, né? Seja o Estevão, o Messinho, nem todo mundo vai ter esse patamar. Mas você pode revelar bons jogadores, disseram, Thiago, se fosse bom, o Palmeiras não liberava. Falei, amigo, o Palmeiras teve que compor para poder colocar no negócio e trazer o Paulinho, né? Que era um desejo já antigo do técnico Abel Ferreira. Aliás, falando em treinador, o Grêmio vai anunciar o Gustavo Quinteiros, campeão com o Vélez Sarsfield. E aí só o Atlético dos grandes, né, da Série A, ainda sem treinador. Mas, Nath Fiuza, sobre o Patrick, você me traz boas informações ou fica preocupada? E aquela história, o mineiro é naturalmente desconfiado. Se fosse bom, o Palmeiras não liberava, Nath? Não,
Não, eu acho sim que é um bom jogador, né? A gente tem aí boas recomendações dele, das atuações nas categorias de base do Palmeiras. O Palmeiras tem uma base muito vitoriosa, né? Eu acho também que não é um atleta que tá no mesmo nível do Estevão, do Endrick, até porque se fosse do mesmo nível o Palmeiras, mesmo que numa composição de um negócio, né, com o Atlético, iria privilegiar uma venda pro futebol europeu, porque, né, dessa forma ganharia mais, mas acho sim que é um garoto que a longo prazo o Atlético pode ter retorno, tanto técnico dentro do campo, quanto financeiro. A minha questão a respeito do Patrick, dessa composição que foi feita na venda do Paulinho, é se realmente valeu a pena pegar, Thiago, 2 jogadores para o mesmo setor. A gente não sabe exatamente, né, como foi essa negociação, se o Palmeiras indicou os atletas, se o Atlético teve algum poder de barganha. Eu imagino que sim, afinal de contas, o Palmeiras é o maior interessado no negócio, né? O Atlético tinha ali o Valoroso, que é o jogador que o Palmeiras tinha um interesse, mas acho que talvez teria sido mais interessante ao Galo, mesmo que fosse numa composição com um garoto de base, pensando a longo prazo. Vamos supor que a ideia do Atlético tenha sido um jogador de mais experiência, ainda jovem, mas com um pouco mais de experiência, um pouco mais de rodagem e um mais promissor, um mais aposta, com pensamento a longo prazo. Talvez eu não teria pego 2 jogadores do mesmo setor, entende? Talvez o Atlético poderia ter olhado, quem sabe, aí para um lateral, que é uma posição muito carente no elenco do Atlético. E o Palmeiras tem 2 E o Palmeiras tem 2 grandes laterais, quem sabe aí o Vanderlan. Poderia ter olhado para o setor defensivo. O Palmeiras tem grandes zagueiros, inclusive na categoria de base. Então acho que talvez possa ter faltado ao Atlético diversificar um pouco mais as opções dentro dessa composição de negócio. Dito isso, já que é o que vem, né, Paulinho? Eu só ia informar o seguinte, a gente tem até uma matéria no nosso site do itatiaesporte.com.br, do Rafael Oliva, junto com o Henrique André. Rafael Oliva é nosso setorista lá em São Paulo, né, que cobre o Palmeiras. E ele já havia trazido a informação de que o Atlético teria pedido que o Patrick fosse incluído no negócio. E ontem também eu acompanhei a galera do nosso Palestra, que é uma página muito famosa em São Paulo, que acompanha de perto os bastidores do Palmeiras, e eles tiveram a mesma informação e colocaram na matéria. Mas então será que valia a pena trazer o Gabriel Menino? Aí que é o detalhe, a gente não sabe a questão do Menino, se também foi uma escolha do Atlético ou dentro de uma lista, enfim, que eles colocaram, mas no caso do Patrick, muita gente até questionou, Nath, tô até informando aqui, porque muita gente questionou, mas o Atlético pediu, né, quando o nosso setorista colocou, informação correta do Oliva, o Atlético pediu que o Patrick fosse incluído no negócio. Então e o Palmeiras, inclusive... Óbvio que tem que ser o Atlético pedir, o Palmeiras não ia oferecer, vem cá, tá teu menino aqui, leva pra vocês. Não, porque parte do Atlético. É porque as pessoas duvidam, né, Thiago? Muitas vezes, não, o Palmeiras empurrou o menino. O que as pessoas duvidam é o Palmeiras liberar. É isso que eu tô questionando. Quem ouve com o pé atrás é o seguinte, mas se fosse tão bom assim, o Palmeiras não liberaria. Por que ia liberar um garoto, a promessa na base? Se ele estava na lista dos liberáveis, é porque ele está num nível diferente das vendas recentes que o Palmeiras fez. Mas isso não significa que ele não seja um bom jogador e que ele não possa dar retorno técnico e financeiro ao Atlético. Isso é um ponto importante. O detalhe que também eu vi nessa matéria do nosso Palestra também é de que o Palmeiras deve manter um percentual também do atleta. A gente não sabe o quanto, mas deve manter. Agora, Thiago, só para finalizar, o Grêmio fez a negociação com o Caixinha, a negociação não foi não deu certo, foi encerrada no final de semana. 4 dias depois, o Grêmio já resolveu o problema e já tem um treinador, né? Que, inclusive, não tá vindo nenhum treinador qualquer lá da Argentina, não. Tá vindo o campeão argentino. Acho que isso tem um peso, né? Assim, não é um treinador que tem experiência no futebol brasileiro, é também de alguma forma uma aposta do Grêmio, mas assim, o Grêmio conseguiu se virar, olhou para o mercado sul-americano, conseguiu tirar um treinador vitorioso da sua equipe e faz uma aposta, ao meu ver, pelo menos interessante. O Vélez do Quinteiros pelo menos tinha um modelo de jogo bem definido, deu trabalho no futebol argentino, tanto que foi campeão. Então assim, e o Atlético não consegue, né, evoluir nas suas tratativas. Acho que isso é o que mais chama a atenção. Acho que o Atlético não tem problema trabalhar em silêncio, levar tempo para essa escolha. Aliás, diga-se, né, Nath, eu tenho certeza que o Vitor está trabalhando, que o Siga está trabalhando. Claro que está trabalhando. Ninguém vai achar que os caras estão jantando, passando Natal aí tranquilo, sem estar monitorando, trabalhando. Estão em silêncio.
espero, imagino que estejam, claro, trabalhando em busca deste nome. Agora, que estranho é que realmente tá escasso demais, né? Escasso Inclusive de demais, informação. exclusive de informação. E assim, os nomes vão aparecendo, outras equipes conseguem se movimentar, conseguem negociar, a negociação sai do papel e as negociações do Atlético não saem do papel. Eu acho que é isso que causa angústia no torcedor, né? De ver que o tempo tá passando, o Galo 21 negocia dias. aqui, aí aparece um nome aqui. Opa, esse nome pode ser bom pro Galo. Aí não vai pra frente. Aí aparece o nome do Caixinha. Aí o Santos consegue negociar, o Galo não consegue. Aí aparece o nome do Quinteiros. O Grêmio consegue negociar, o Atlético não consegue. Eu acho que a angústia parte daí. Não necessariamente do tempo. Pode ser que o Atlético trabalhe em silêncio, com um tempo maior e traga um excelente treinador, que eu acho que inclusive é o que vai acontecer. Mas isso de os outros times vão se movimentando, os nomes aparecem, o Atlético aparentemente negocia e aí não sai do papel, é o que causa angústia. E sabe, o Alexandre Simões, um outro questionamento que eu repasso a você, quando você traz um garoto da base, isso não é só o Atlético, isso é o movimento do Brasil todo, mas sempre vem aquela pergunta, né? Se você traz um cara da base do Palmeiras, cadê a base do Atlético? Que gasta e não revela ninguém. Quando você busca lá um garoto, e isso hoje é muito comum, né? Você buscar de outros clubes pra base. Agora o Atlético tá trazendo o Patrick pra integrar, imagina, o seu elenco principal. Tá colocando um dos seus melhores jogadores no negócio pra trazer um jogador que eu imagino vai ser integrado ao elenco principal. Não é um questionamento a se fazer quando você busca um jogador na base de outro clube pro seu time principal? Tem algo de errado na sua base, não? O Thiago, realmente assim, né? A base do Atlético deixa a desejar há muito tempo, né? Embora tenha feito um dos destaques da seleção brasileira, o Savinho, né? É um cara que tem mostrado muito futebol na seleção brasileira. Aconteceu um erro ali de ascensão do Fabinho à equipe principal, na época do Sampaoli. Do Savinho. Do Savinho, exato, né? Então é uma grande joia que veio. Agora, em relação ao Patrick, é interessante essa questão do Patrick e do Paulinho, né? Que a gente fica assim... Se a gente pegar o elenco do Palmeiras, tá? A gente vai ter lá o Aníbal Moreno, o Richard Rios, o Zé Rafael e... Que deve estar saindo também. Mas ainda não tá... Tá lá no elenco. E o Fabinho, que é um garoto também que foi revelado na base, sim, de uma geração à frente do Patrick e que tem um carinho absurdo do torcedor do Palmeiras. Então, 4 volantes. Tá? Os atacantes do Palmeiras que ele tem atualmente, e eu peguei no site dele, Bruno Rodrigues voltando de lesão, é pior do que o Paulinho. O Estevão tá de saída pro Chelsea. Já foi. Facundo Torres, contratado agora, promessa. O Lázaro é melhor que o Paulinho? O Lázaro também pode estar de saída. Aconteceu, né? Não, o Lázaro chegou tá com esperança, foi de seleção brasileira, não é melhor que o Paulinho, mas é bom. Mas não aconteceu. O Lopes é centroavante, né? Flaco Lopes. Flaco Lopes. E o Rony, que é um jogador de lado de campo, não sabe se fica, se sai, é pior do que o Paulinho. O que acontece? É bom, mas não é melhor que o Paulinho, né? Eu vejo até muito esse movimento, o Palmeiras ter o Patrick, ser um jogador que interessa ao Atlético, para uma posição que ele tem, Aníbal Moreno, Richard Rios, Zé Rafael e Fabinho, ele tá sobrando. No ataque, pelos nomes que o Palmeiras tem, tá faltando. Então, eu acho que isso aí muito casa a questão de um negócio, né? Sobra volante, falta atacante. O Atlético tem o atacante que o Palmeiras quer, o Palmeiras abre mão de 2 volantes. E o Gabriel Menino, que é um cara que joga na lateral direita também, ainda tem uma questão muito forte nele, que é a bola parada. A bola parada do Gabriel Menino é muito boa e é relativamente jovem ainda, né? Tem 24 anos. Você não acha que, por exemplo, o Alisson tá passando pelo mesmo caminho do Savinho? O Savinho é acima do Alisson, né? Tecnicamente, o Savinho é mais jogador do que o Alisson. Será? O Alisson já teve muito mais chances. Eu vejo um aproveitamento. Mas, de toda forma... No Atlético igual. Mal aproveitado, tal qual. Sim. Não, mas ele tá tendo muito mais oportunidades que o Savinho, né? Que o Savinho subiu naquele time do Sampaoli ali e não era usado, né? Porque tinha Keno, Savarino... Mas jogou mais que o Savinho. Já teve mais oportunidades. E aí, o que acontece? A gente não sabe, o Batalha, né? Vai ser mantido como zagueiro? Eu manteria. Tá? Acredito que sim. Mas ele não quer. O cara ganhou prêmio como melhor da Libertadores. Gente, é óbvio que Guará. nenhum de vocês dois tem como achar nada.
Vai depender do treinador. O treinador que Mas de chegar e vai toda forma, decidir. E como não tem treinador, é chute. Eu acho que o Batalha... Não, o treinador vai chegar e falar, eu preciso de um volante. Olha só, o Franco tem uma proposta, não tem, do futebol mexicano? É sondagem, né? No México É uma sondagem, diz, pois Foi é. pra lugar nenhum até. Então, o Fux ficou, né? Isso, por causa de cláusula de contrato. O que acontece? Existe a possibilidade de o Atlético ter o Vera, o Otávio e o Paulo Vitor, que terminou o ano lesionado, não foi? De volantes. E o Patrick? Então, não, o Patrick e o menino, né? Se o Batalha for zagueiro e o Franco for negociado com o México, o Atlético... Eu até acho, entendi o que você quer dizer. Entendeu? Quem está hoje aí no futebol, imagina que... É a questão de carência. Quando você coloca, põe o Batalha lá como zagueiro. Pro Palmeiras sobra volante. Pro Atlético pode faltar. Pro Palmeiras falta atacante. Eu acho que o Paulinho é melhor, tirando o Estevão, que vai sair, o Paulinho é melhor do que qualquer outro atacante do Palmeiras. Com certeza. Então, eu acho que isso aí explica muito a negociação. Em relação ao treinador, é muito interessante, né? Porque, assim, com certeza, e isso é básico no futebol, desde ali outubro, principalmente com o Galo classificado para as duas finais, né? Porque as classificações foram ali, né? Porque a Copa do Brasil, a final já começa dia 3 de novembro, né? Então, em outubro, já havia a conversa da temporada 2025 com o Milito no comando. Planejamento, eu acredito. Não, inclusive já havia sido até divulgado, que ele participava de um planejamento. Isso, então já estava sendo feito o planejamento. De repente, na última semana da temporada, o seu treinador sai. Sai e foi saído, né? Porque parece que foi um comum acordo depois do jogo lá do Vasco. E a informação, inclusive, é de que depois lá em Buenos Aires ele já queria ter deixado o Atlético fora do barco. após perder o título da Libertadores. Então, o Thiago, é um cenário que você pega de um treinador participando de um planejamento desde outubro que cai no início de dezembro, né? E um mercado extremamente sem opções. Um mercado extremamente sem opções. Porque o técnico do Vélez, ok. Depois do Cuca de 2021, o Atlético teve o Turco Mohamed, o Atlético teve o Eduardo Cudê. O Atlético o Cuca teve... de novo, né? Não, mas estou dizendo de argentinos. E o Milito. Beleza. E antes do Cuca teve o Sampaoli, né? Sampaoli fez um bom trabalho no Atlético, o Milito fez um bom trabalho no Atlético, mas o que todo mundo espera, principalmente o torcedor, que é título, nenhum conquistou. E muito pelo contrário. O que a gente viu foram algumas situações complicadas, principalmente no que se refere ao Cudê, e eu acho até que é o Milito. E o Sampaoli também, né? Não, o Sampaoli né? Fora da curva. Em situação complicada, ele é unanimidade. O Milito, eu tenho uma leitura muito, assim, de que o aspecto gestão de grupo foi o ponto principal para a ruptura. O Milito terminou o ano com coletivas extremamente preocupantes para quem tinha que motivar o time. Nossa, faltava chorar na coletiva, né? E desde a Copa do Brasil, e desde ali, então... É um mercado muito complicado. E aí a gente falava semana passada aqui, aí teve até um perfil que colocou aqui, o Thiago Reis já falou do Léo Codé, podemos esperar o pior, não sei se você chegou a ver isso aí. Gente, é isso. O futebol brasileiro dava chance ao Tite quando ele aparecia no Caxias. O futebol brasileiro dava chance ao Mano Menezes quando ele aparecia no 15. Dava chance ao Carlos Alberto Silva quando ele aparecia no Nacional do Carmo na Copa Tatiaia. Dava chance ao Anderson Moreira quando ganhava na base. Isso, exatamente. E não existe mais, nesse mercado inflacionado e de cobrança absurda, espaço para isso. Então, é um mercado extremamente complicado, né? Principalmente porque o Renato Gaúcho já se falava, o Renato vai sair do Grêmio, o Renato tá no final do Grêmio, ele mesmo cavou, né? A cada coletiva dele. De repente, você chega à última semana da temporada, perde um treinador que está participando de um planejamento desde outubro, é realmente uma situação complicada. E aí, o não trazer qualquer um vira um desafio gigantesco, porque o mercado é muito restrito e o trauma com argentinos, ele é muito recente e
de certa forma, até grande se a gente pegar de 2020 para cá, né? É impactante. Rapaziada, você acompanhou mais um corte aí do nosso Jornal do Galo, falando muito sobre o Atlético, falando tudo, na verdade, sobre o Atlético. E a gente primeiro trouxe para vocês aí os donos da bola, falando muito da possibilidade de Ener Valencia vir para o Atlético. É isso mesmo, rapaziada. Como todos sabem aí, tem sido divulgado na mídia que o Inter não vive um bom momento financeiramente, fez algumas estripulias e agora tá pagando caro. Então, tá para perder o lateral pro Palmeiras. Então agora Galo quer trazer o Ener Valencia. Teve uma sondagem, não tem uma oficialização do proposta, mas já sabemos que o Inter precisa vender, precisa fazer grana. Então, muito provavelmente, o Galo feche com o Ener Valencia. Então, eu quero saber de você. O que você acha dessa possível contratação, de tudo que foi falado aí, tá? Das preparativas aí do Galo para 2025, sinceramente, parece que está muito devagar, muito morosa, mas, enfim, a gente tem poucas informações do Atlético, a diretoria não se comunica com a mídia, com a imprensa, com a torcida, então fica muito difícil a gente, como atleticano, ficar simplesmente, tem que ficar tranquilo e aguardar que vai dar certo. Cara, não é assim. Quem consegue fazer isso? Mas eu quero saber de você, o que você está achando desse movimento do Galo, essa morosidade, enfim. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu quero que você, que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Valeu, rapaziada, um grande abraço.